Fala, fiel torcida! Hoje no Rádio do Corinthians, trazemos um corte especial para falar sobre o empate do Timão contra a Portuguesa e a possível proposta milionária por um jogador importante do elenco. O Corinthians empatou 2-2 no Pacaembu, dominou a posse de bola, mas sofreu com a eficiência da Portuguesa, que criou chances perigosas e obrigou Donelli a trabalhar. O problema foi a insistência de Ramon Dias com 3 volantes sem criatividade, deixando o meio-campo travado. Mas, no segundo tempo, o time melhorou. Bidu empatou, Thales Magno sofreu pênalti e virou, mas um erro do próprio Bidu resultou no empate da Portuguesa. E a bomba do dia, segundo a apuração do ESPN Brasil, CNN Esportes e o canal do Benja, a Inter de Milão pode fazer uma oferta tentadora por Yuri Alberto, que pode sair na janela de junho. Se isso acontecer, quem assume a posição? Pedro Raul, Romero ou Corinthians terá que buscar reforços? Outro destaque é a chegada do lateral Fabrício Angileri, ex-River Plate, para reforçar a posição. Além disso, a patrocinadora Esportes da Sorte vai doar R$300 mil por gol do Corinthians para as obras da Neoquímica Arena. Os créditos das informações estão no vídeo e na descrição. Agora eu quero saber da Fiel. Thales Magno merece ser titular? O Corinthians deve vender Yuri Alberto? Comenta aí. Se inscreva no Rádio do Corinthians, ative o sininho e deixe o like. Vamos juntos, porque a temporada promete. Agora vamos ver o que a mídia corintiana está falando hoje. Libertadores. Mas pra mim o meio-campo do Corinthians é improdutivo, cara. O meio-campo do Corinthians é improdutivo. É um meio-campo ali que contou hoje aí com o Rian, com o Charles, com o Alex Santana e com o Coronado. Mas a bola não chega no Coronado muitas vezes com qualidade. É um meio-campo com 3 volantes que não saem pro jogo. Por mais que o Alex Santana seja o mais qualificado tecnicamente falando desses volantes, mas é um cara que tá pesado, mano. O Alex Santana aí tá parecendo uma carreta descendo pro porto, tá ligado? Carregado. Com aquele freio já, tipo, fritando na descida da serra. Enfim, não é um cara hoje confiável. Gostei do Maicon que entrou no segundo tempo. Gostei do Maicon. Quem sabe numa dessa aí o Maicon seja mais aproveitado, porque é um volante que tem mais qualidade. Assim como é um Carrídio, assim como é um Bidon. E, cara, Charles, velho, é um mato que não sai cachorro, velho. Tá ligado? Tipo, Rian, é garoto, mas outro também não mostrou qualidade, velho. O Bidon é garoto, também tem qualidade. Então, parar de romantizar a ruindade aqui dessa porra, mano. Vamos começar a falar o que realmente precisa ser falado. Acho sim que para mim o maior erro da temporada também é o Ramon Dias não colocar o Bidu de titular no lugar do Hugo. Aí eu vou falar, mano, porque eu até postei isso no Twitter aí, e o pessoal, mano, mas o Bidu foi engolido hoje. Não foi engolido, não. O gol da Portuguesa aí é gerado realmente aí por um contra-ataque de um erro de passe do Bidu, mas, cara, o Bidu no jogo, se você for analisar a construção do jogo, ele é muito mais participativo. O Bidu não é um cone na lateral. Cara, na boa, mas o Hugo marca melhor que o Bidu. Mas, velho, não tem profundidade. Tanto que o Thales Magno melhora no segundo tempo justamente pela aproximação do Bidu com ele. Então, velho, é um cara que dá mais opção ali na frente, na parte ofensiva do campo. Porque eu não acho o Hugo também um exímio marcador, não. Também não é. Então eu prefiro um lateral que avance e que dê um suporte ofensivo. É um cara melhor no cruzamento, é um cara que aparece mais dentro da área do adversário para poder finalizar, do que o Hugo, cara. O Hugo, porra, se arrasta em campo. Então, para mim, é um grande erro do Ramon Dias não colocar o Bidu ali para jogar como titular. Ele permanecer ainda entre os reservas e a predileção do Ramon ser o próprio Hugo. Posto isso, cara, Thales Magno é um cara que, para mim, tem aproveitado muito bem as oportunidades de ter recebido esse ano. É um cara diferente na qualidade técnica. É um cara, assim, que chama responsabilidade. E vou te falar, mano, quando todo mundo tiver apto mesmo ali, que voltar Bidon aí de seleção e tudo mais, é uma pulga atrás da orelha aí do próprio Ramon, cara. Porque o Bidon é um cara que tava aí mostrando qualidade no passado. Pra mim, o Carrídio não pode sair do time do Corinthians. Apesar de muitas vezes aí o pessoal, mano, mas porra, o Carrídio de vez em quando dá uns perdidos, ele finge que vai marcar e não marca. Porra, mas qualidade técnica ele tem, mano. E o Corinthians precisa de qualidade técnica nesse meio campo. Então, pra mim, o Carrídio é titular absoluto. Então, se tivesse que optar hoje, vai ter que jogar com um volante, tá? Aquele cara cabeça de área, que pode ser o Martínez ou o Ranielli. Eu ainda prefiro o Martínez, mas o Ramon Dias, ele tem uma queda pelo Ranielli. Ele sempre, quando pode optar pelos dois ali, um deles tem que jogar, é sempre o Ranielli, na cabeça do Ramon. Então vai lá, Ranielli, Carrídio e Garro, os 3 têm cadeira cativa. Agora, se você for jogar com 3 na frente, para colocar o Thales Magno junto com o Memphis e com o Yuri, ele vai ter que sacrificar o Bidon. Ou joga com o Bidon e sacrifica um dos dois ali, ou o Memphis ou o Yuri Alberto, para colocar o Thales. Então eu vou te falar, cara, se futebol é momento, o Thales Magno, ele tá melhor que os dois do ataque do Corinthians hoje. Ele tá melhor que o Memphis e tá melhor que o Yuri Alberto também.
Eu sei que tem aí uma hierarquia dentro da escalação, até pelo que fizeram ano passado, pelo nome que os dois têm, mas bola, falando de bola, o que tá jogando o Thales Magno hoje tá melhor em termos de aproveitamento do que o Yuri Alberto e o Memphis também. Vamos lá. Tá chegando uma proposta para um jogador importante do elenco e parece que é uma proposta tentadora aí pro jogador. Daqui a pouco eu falo. Vamos lá, Benja. Com relação ao jogo de ontem, o Corinthians ele teve uma dificuldade muito grande no primeiro tempo, apesar de ter tido uma maior posse de bola, mas a Portuguesa foi muito mais efetiva nos lances ali do que o Corinthians. Tanto que tiveram bola na trave, chances desperdiçadas, inclusive essa boa defesa do Donelli, fora o gol. Então a Portuguesa ela foi um time que teve menos posse, mas soube fazer o trabalho com ela quando teve com ela nos pés, e o Corinthians não soube. O Corinthians estava com uma dificuldade muito grande, apesar de ter o Coronado e o Thales Magno, que são jogadores aí que tecnicamente podem acrescentar bastante. Mas o grande problema, Benja, é a insistência do Ramon Dias com 3 volantes que não sabem sair para o jogo. Ontem tivemos aí Rian, tivemos Charles e o Alex Santana. O Alex Santana até sabe sair para o jogo. O grande problema do Alex Santana continua sendo a forma física. O Alex Santana tá parecendo uma carreta carregada chegando no Porto. Apesar de ter uma qualidade técnica, mas não é um cara que consegue fazer aquele bate e volta que um volante de qualidade precisa fazer. Então, o Coronado praticamente não pegava na bola e o Thales Magno muito pouco também. Quando volta para o segundo tempo, o técnico do Corinthians, o Ramon Dias, ele faz uma substituição ali, colocando um atacante, que no caso era o Pedro Raul, e saca o Rian do jogo. Peraí, tira o cabeção aí, Michel. Tá vazando você lá. O Corinthians até melhora. Tira o cabeção aí, velho. Tá vazando sua jaca ali. Ah, lá. Agora eu sou câmera. O câmera que tem que... Ó, já queimou nossa equipe. 12 anos de televisão já e não... Pô, Zé é foda. No segundo tempo, Benjo, o Corinthians ele melhorou a O postura. cara não é de grupo, o cara quer ferrar os câmeras. Pô, mas eu não tô vendo, pô. Tô aqui, eu tô focado. Você tá vendo? Tem monitor. Eu tô focado na analogia do meu parceiro. Lá ele fazia o que ele tá isso? falando? Não. Fazer o quê? Mas Sport TV ele tá... O Zé é o que mais sofre com o C ali. Eu tô mentindo? Olha a mão dele, olha lá. Mas é o câmera, cara. Ô Zé, na moral, ele não pega no teu pé? Você pô, aí quando é o Michel... Mas vai, desculpa aí. Eu vou terminar, pô. No segundo tempo, Benjo, o Corinthians ele volta com uma postura diferente. A alteração tática que o Ramon Dias fez não foi fundamental para a mudança da postura do Corinthians. O Corinthians ele volta querendo jogar um clássico da forma como a torcida espera. E não demorou muito tempo aí para o Bidu empatar o jogo. Depois, posteriormente, o Thales Magno, numa boa jogada ali, sofreu o pênalti, acabou ele mesmo batendo e virou. E o próprio Bidu, Benja, que estava bem no jogo, na minha avaliação, ele acaba errando no segundo gol da Portuguesa, quando ele erra um passe no ataque ali, dá o contra-ataque para a Portuguesa, que acaba aproveitando e empatando o jogo. Apesar desse passe errado do Bidu gerar o contra-ataque que cedeu o empate para a Lusa, eu acho que ele merece ser titular hoje no lugar do Hugo. É um cara muito mais participativo. O Hugo é um volante, é um lateral, que ele está muito mais preocupado na parte defensiva e na marcação do que em apoiar o ataque. E a gente sabe muito bem, Benja, que o lateral hoje ele tem uma fundamental importância quando o jogo está muito preso pelo meio, quando o jogo está muito amarrado. O lateral é aquele cara que aparece muitas vezes como um fator surpresa. E eu acho que o Bidu oferece isso que o Hugo não consegue oferecer. Então eu não sei o que o Matheus Bidu fez para o Ramon Dias ou para a comissão técnica do Corinthians, que ele é preterido do time. O Corinthians está contratando um lateral esquerdo novo, né? O Angileri. O Angileri que era o lateral. Angileri ou Angileri? Angileri. Angileri. Ele joga no Getafe. Hoje está no Getafe, mas ele teve uma boa passagem pelo River, Benja. Inclusive, em 2021 foi o melhor ano dele com a camisa do River. E é um lateral que chega realmente ali para assumir uma titularidade. Apesar de eu achar que hoje o Bidu tá melhor que o Hugo, mas ambos são questionados. Assim como na lateral direita também, por mais que o Mateuzinho hoje esteja anos-luz à frente do Léo Maná, que inclusive ontem também, meu Deus do céu, cara, é dose aguentar esses caras. Mas esse jogo, independente de qualquer coisa, Benja, ontem o Corinthians ele somou mais um ponto, que é fundamental também, um ponto fora de casa, enfim, apesar de ter tido a oportunidade de sair vitorioso, mas o Corinthians ele mantém a melhor campanha do Campeonato Paulista até aqui. Porém, esse jogo, você tem que avaliar muito mais a força do seu elenco do que de fato o resultado no final da partida. A força do elenco do Corinthians, Benja, é questionável. O Corinthians ele tem um bom time de 1 a 11 e algumas peças que podem ser aproveitadas que estão no banco, como é o caso do Coronado, do Thales Magno, enfim. Mas, cara, é sofrível ver alguns jogadores, por exemplo, como o Léo Maná, o lateral direito. É sofrível ver o Charles com a camisa do Corinthians. É sofrível ver o Pedro Raul com a camisa do Corinthians. E esse tal de Hector Hernandes. Sem contar mais uns 4, 5 que tem lá também. Mas esses jogadores, Benja, têm uma oportunidade frequentemente de mostrar dentro do estadual por que estão vestindo a camisa do Corinthians e não conseguem. O Pedro Raul, vou me ater especificamente a ele, porque de vez em quando ele não é relacionado para o banco e ele posta frasezinha em rede social, dando a entender que ele está chateado. Aí ontem, Benja, ele entra no segundo tempo, tem 3 chances cara a cara, inclusive a última delas, um cruzamento do Coronado na cabeça dele, que é o principal recurso e fundamento que ele utiliza, que é um bom cabeceador, ele recua a bola pro goleiro da Portuguesa, cara. Então são jogadores que, se não estão aproveitando a chance que tem dentro do estadual, vão aproveitar quando?
Quando tiver uma Copa do Brasil, uma Libertadores, um Campeonato Brasileiro, que você vai pegar times aí com uma qualidade técnica muito acima dos times do Campeonato Paulista. Gente, convenhamos. O Corinthians, Benja, ele precisa fazer uma limpa urgente no elenco. Urgente. Como diria nosso amigo Oswaldo Pascoal, não tenha jogador ruim, porque o bom machuca. E aí quando você precisar colocar o cara que tá no banco, é ferro, irmão. É ferro. Mas uma limpa. São todos jogadores que chegaram agora. Não, mas empresta. O Pedro Raul, gente, custou 5 milhões de dólares. 720 pau por mês por 5 anos de contrato. Né? Quem fez a contratação tem que ir lá perguntar pro Rubão. Rubão. Esse Héctor Hernandes e Pedro Raul, gente, é dose. É dose? É dose. E o Charles, cara... Não muda nada aí o peso do Mas dólar. esse é o problema, não muda nada custa, então, não muda nada, quer sabe, dizer... esse Rian Garoto também, emocionado. Toda hora ele entra e toma um cartão, velho. E sabe o que mais complica o Pedro Raul, que, como você falou, vai na internet e reclama, é que o pouco de tempo que ele tem, as oportunidades que ele tem oportunidade de fazer gol. Sim. Ele tem oportunidade. Você viu o gol que ele Olha esse lance aí, ó. Olha esse lance aí, Michel. Não, tem o de cabeça, teve um que ele deu. Olha Ele dá um chapéu no goleiro. cabeça dele, ó. Olha lá, ó. Olha o cara me perde, velho. Tipo, ele dá o chapéu no goleiro. Então, assim, ele poderia falar, pô, eu não tô tendo tempo, eu não tô tendo oportunidade. Cara, mas quando você tem, essa é a hora de você pegar e mostrar. Claro. Ainda mais com valores que a gente sabe de quanto ele foi contratado e tudo mais. Lógico, o jogador, ele quer sempre estar jogando, ele sempre vai reclamar. Mas, cara, não tem resposta melhor do que dentro de campo. Então, quando você tem uma oportunidade, que nem agora, pô, tem que fazer o gol, cara. Não tem jeito. Ele é centroavante, ele é 9. Se ele tiver uma oportunidade no jogo, tem que fazer o gol. Tem que cravar, então, e o Pedro Raul, ele tem... Eu não sei se... Cara, ou ele é azarado, sem sacanagem, porque todo jogo que ele entra, ele tem uma oportunidade clara de gol. Mas esse lance é absurdo. E não faz. Olha lá, Michel. E ele é um exímio cabeceador, pelo menos. Pô, teve um jogo que ele faz uma jogada de craque, que ele dá chapéu, se não me engano, foi no goleiro ou no zagueiro, não lembro, e acaba errando o gol. Então, assim, goleiro. Foi no goleiro, né? Foi. Então, cara, não tem o que reclamar, porque mesmo tendo pouca oportunidade, você tem chance de gol. Esse Eu vi lance muitos torcedores reclamando também do Coronado, que entrou e não jogou nada. Mas é que tá, Benja. Muitas vezes o Coronado, o torcedor também não tem a obrigação de entender o que está acontecendo no jogo. Mas é muito difícil, porque, por exemplo, o Coronado, ele não é um jogador tão versátil quanto o Garro. O Coronado é aquele cara mais lentão. Vamos colocar como exemplo aqui pra galera entender. Como é que ele perde um gol desse, cara? Então, não dá pra entender. Não dá pra entender. Gente do céu. Mas, ô Benja, o Coronado, ele lembra muito o estilo do Ganso. Ele é aquele cara mais paradão, ele joga mais fixo dentro de uma região do campo. O Garro já lembra mais aquele estilo do Lucas, do São Paulo. Que é aquele cara mais versátil, ele tá toda hora dando opção de passe, inclusive voltando um pouco mais. Coronado lembra o Ganso? Não, no estilo, é um cara mais paradão. Se você não tiver, por exemplo, uma dupla de volantes que ajude a municiar o cara, por exemplo, jogar com Carrillo e Bidon. O Coronado, ele teria muito mais facilidade para jogar onde ele é letal, na intermediária ofensiva. Agora, se você joga com 3 brucutu lá atrás, que não constrói nada, ele some, Benja, porque ou ele volta pra jogar praticamente de volante pra pegar na bola, ou ele fica enfiado ali na frente, como ficou o Thales Magno também no primeiro tempo, sem receber bola. O Thales Magno melhora o futebol dele no segundo tempo, justamente pela proximidade do Matheus Bidu. O Corinthians jogou 4 clássicos no Paulista, perdeu 2, ganhou 1 e empatou outro. Não, mas isso aí que foi contra a Portuguesa, tá com o time reserva. Mas é clássico, ok, tem mas é um time reserva. Mas esse é jogo o Corinthians, não me preocupa. Mas é o Corinthians. Mas esse jogo me preocupa muito mais, Michel, justamente pela qualidade do elenco, que a gente viu que alguns jogadores não têm a condição técnica de vestir a camisa do Corinthians, do que de fato o resultado. Na visão de um todos palmeirense, Matheus, esse time do Corinthians é bom ou é ruim? Ah, cara, esse time do Corinthians acertou. Tem jogadores com muita qualidade, né? Claro, não vai ter peça de reposição, não tem como também. Que time tem essa peça? O Palmeiras não tem essas peças de reposição que vocês falam tanto, assim, não tem esse elenco tão grande assim. Há uns 3, 4 anos atrás tinha. Hoje não tem mais. Você falou, é ruim ter jogador ruim no plantel, porque uma hora ele vai ter que pôr pra jogar. É igual o Atuesta no Palmeiras. Quando o Atuesta voltou, falou, não, vai ser reserva, mas uma hora vai pôr pra jogar, uma hora vai precisar jogar. Então é melhor não ter esses caras no elenco. E não tem, mas o 11 do Corinthians, né, se mostrou já na arrancada do ano passado, e agora nesse Paulista começou forte, começou com tudo, tanto é que é a melhor campanha do Paulista nesse o Corinthians, momento. Presta atenção, não tô sacaneando, não. Eu tenho minhas ressalvas com o Ramon Dias, tá? Tenho minhas ressalvas. Mas o Corinthians será o campeão paulista desse ano. Não estou zoando, não. O Corinthians será o campeão paulista. Dificilmente isso não vai acontecer, tá? Agora, eu tenho minhas... É verdade. Pô, mas se será o campeão paulista comparado ali ao Palmeiras e ao São Paulo, beleza, é relevante, beleza. Lamentando que vai ser campeão paulista. Precisa ganhar o Paulista é o Corinthians. O time o Paulista do Corinthians vai ser fundamental. Agora,
Ali ele já bateu o martelo. Não, eu só vou explicar pro Mano. Eu vou explicar. Não, então os outros não precisam jogar. Bate, se eu errar, vira meme, não tem problema nenhum, velho. Ué. Mas diga, fala aí seu ponto de vista. Se ganhar. Gente, o time de São Paulo é muito limitado, na minha opinião. Ou mal treinado, tá? Eu acho que é a segunda opção. Hoje ele veio pra falar mesmo. Hoje... Mas eu vi o quê, pô? O único jogo que o São Paulo esse ano, jogou muito, foi contra o Corinthians, que era clássico. Gente, São Paulo empatou com 2 times agora que brigam pra não cair, com um futebol bizarro. Contra a Inter de Limeira e contra o Velo Clube, que estão ali brigando nos desesperos pra não cair no Paulistão. Então eu acho que é um time limitadíssimo, ou super mal treinado. Mal treinado. Tá? O Palmeiras desse ano, gente, não é o Palmeiras que a gente tem visto aí nesses últimos 5 anos. Continua forte, chegar vai complicar, concordo. Mas não é o momento desses últimos 5 anos aí, dessa fase de ouro do Palmeiras, é o pior momento do Palmeiras. Na minha opinião, é esse que o Palmeiras está vivendo agora. A Leila surteia, Mano, Michel e Matheus é o seguinte, o staff do Yuri Alberto está pela Europa e deve chegar uma proposta, dessa vez, extremamente tentadora para Yuri Alberto, vindo da Inter de Milão. Segundo a informação que eu tive, é que deve chegar nos próximos dias uma proposta milionária da Inter de Milão para o Yuri Alberto para ir embora em junho. É a principal janela, é a troca de temporada. E vou te falar, e se chegar, adeus. Tem que ir embora, pô. Europa, Inter de Milão, tem que ir embora. Um jogador que teve altos e baixos... A próxima convocação da seleção, quando que é? Agora, é. Quando que é? Março. Então, precisa ver se ele já não vai nessa convocação também. Porque cara, tem um rumor forte. Benja, eu acho assim, é um que jogador... o Roberto vai para essa convocação é um jogador que é amado e odiado. Muitas vezes. Você sabe disso. A gente já falou muito, a gente já cobrou muito ele aqui. Então, acho que, cara, se ele tiver uma oportunidade Itália e Inter de Milão, com certeza... Se a proposta for tanto boa pro clube e pro jogador, é difícil ele não ir. É que aí eu acho que muda um pouco o cenário, Benja. Eu só vou repetir, mano, porque só para daqui a pouco os caras vão deturpar, que eu já falei que já tá vendido. Eu falei, deve chegar nos próximos dias uma proposta milionária da Inter de Milão para o Yuri Alberto ir embora em junho. Ela já chegou? Não. Olá. Ela não chegou. Olha lá, o Edinho. O Edinho. Tem proposta da Inter de Milão? Acaba aí, os próprios caras da casa. Agora já nem dá, já vai virar meme. O Benja já tá printado. Obrigado, Edinho. O que eu vou repetir, Edinho. Ele começou a falar, eu só tava... Eu não falei que tem a proposta. Eu falei, o staff do Yuri Alberto está na Europa e, pelo que eu apurei, deve vir nos próximos dias uma proposta milionária da Inter de Milão para o Yuri Alberto, para o Corinthians, para ir embora em junho. Ele já coloca. Daqui a pouco ele põe bem, já diz que está vendido. Já põe as cifras. Eu não falei nada disso. Mas a proposta para o Yuri aí, se vier essa daí da Inter, já muda um pouco o cenário. Porque quando a gente falava de campeonato inglês, a gente tava falando de times aí que estavam do meio de tabela para baixo ou beirando zona de rebaixamento. Você a Inter de Milão é o primeiro escalão do futebol europeu, não é mais? Então, Benja, hoje, se você for analisar, comparar com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Bayern de Munique, com o City, não é o primeiro patamar. Mas hoje, a Inter no futebol italiano é uma das grandes ali. Você tem ali o Atalanta que tá bem, o Napoli tá bem, a Inter tá ali brigando. A Inter tá melhor do que, por exemplo, a Juve e o Milan. Então, nesse ponto, cara, pro Yuri Alberto, é mais vantajoso. E hoje, para um time que está brigando, mesmo que seja aí um futebol italiano que hoje não é o principal da Europa, mas pelo menos é um time de ponta dentro do futebol italiano, do que tentar ir para o inglês, que é um futebol de ponta da Europa, mas um time que está brigando para não cair. Entendeu? Então, nesse caso, Michel, acho que acaba fazendo um pouco mais de sentido. Mas eu dosaria um pouco mais se eu fosse o Yuri Alberto, cara, porque é difícil você falar não para um futebol europeu. Mas a projeção que ele teve ano passado, jogando com o Memphis e com o Garro, porra, é um trio, Benjamin, que vai deixar o Yuri Alberto muito em evidência no futebol brasileiro. Demais, demais. Porque são 3 caras ali que têm muita qualidade técnica, e o Yuri vai ser servido e municiado pelos 2 o tempo inteiro. Mas é o que eu falei, cara, eu não posso fazer conta com o dinheiro alheio. Eu não arriscaria. Seria, meu Michel? Não, então, isso que eu ia falar, eu não arriscaria. Eu vou falar pra você, aquilo que eu falei, ele já foi amado, odiado, amado, viveu altos e baixos, é muito cobrado. Um jogador que chegou à seleção brasileira, eu acho que, cara, se a proposta vier mesmo, se acontecer, é difícil resolver. Não, e se a gente tá lamentando isso, imagina o Garro e o Memphis. Porque eles vão ter que municiar o Pedro Raul ou o Romero. É o que tem hoje. Mas aí... Eu entrevistei o Yuri Alberto no meu podcast lá no Benjamin Multi em dezembro.
Eu perguntei, você vai embora? Agora? Ele falou, agora não, mas meu sonho é ir embora sim. Ele falou, então ele não nega. Não, mas Ele tem 22, projeção de 23 carreira. anos, ele é novo, pacas, cara. Não, mas é projeção Ele de deve carreira, ser né? convocado, deve ir para a próxima convocação, deve, pelo que o pessoal comenta ali nos bastidores, que ele deve ir. É aí que nem o Mano falou, velho. Não é o City, não é o Bayern, não é o Barcelona. Mas ele tem bola pra ir pra esses times? É o Inter de Milão, é Inter de Milão, hein, velho? Sim. É grife, hein? Agora eu vou te Você acha falar, que ele então, tem vamos bola? lá. Você acha que ele tem bola pra ir pro Real, pro City, pro Olha, eu vou te falar um pro negócio. Barcelona? Eu meti o pau no Yuri Alberto, mas eu descasquei o Yuri Alberto. Porque ele teve uma fase muito ruim. Muito ruim. Aí ele tá numa fase espetacular. E uma coisa, mesmo criticando ele, uma coisa eu sempre falei. Tem que tirar o chapéu do cara, porque, olha, a resiliência do cara, Não, ele nunca pipocou, corria, se matava. Isso eu sempre falei. Eu falei, olha, o cara não consegue fazer gol. Mas ele segurou a bronca. E é que nem ele falou na entrevista pra mim, Matheus, ó, depois do que eu passei no Corinthians, a frase tá lá. Eu jogo em qualquer lugar do mundo. E ele passou a arrebentação ali. mas isso que o Matheus falou é verdade. Como é? Hoje, independente do auge dele, você vê ele chegar num patamar de algo a mais que a Inter de Milão, por exemplo, porque eu não vou mentir, quando você começou o programa falando de uma proposta, eu já mais ou menos imaginei quem Hoje, o seria. que é melhor? Você jogar no Fulham da Inglaterra ou na Inter de Milão? Não, na Inter de Milão, pra mim. Pra Tem mim, mais Inter de tradição, Milão. pelo menos. Não, você briga por títulos, o Furra não vai brigar. Não, mas você tá tudo bem, você pode não brigar por títulos, mas você tá jogando na maior liga do mundo. Ah, o Scarpa foi jogar na maior liga do mundo, vê o que aconteceu com o Scarpa. Deixa eu falar um tudo negócio pra bem. você. Deixa eu falar um Tem negócio pra jogador que você. vai jogar lá Então, também vou te e falar, explodiu. deixa eu falar um negócio pra você. Você pode ganhar milhões de dinheiro. Você pode jogar... Para falar do Pacaembu, a torcida do Corinthians gosta de lembrar de uma música. A grande e saudosa Maloca fez parte da gente muito tempo aqui, ó. Maloca querida, mano. Nossa infância foi aqui, ó. Saudosa Maloca, Maloca querida, din, 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 nós vemos. O samba de Adoniran Barbosa é um relato de nostalgia de uma casa velha que dá lugar a um edifício moderno. Antes da arena em Itaquera, essa era a Maloca dos corintianos. O time que mais jogou na história do estádio. Da casa da mãe também, que você tá voltando, né? Você saiu e agora você volta, depois de um longo tempo. E, tem um pouco toda essa nostalgia, né? Pacaembu é tudo pra nós. Só lá em Corinthians, só no Pacaembu. Nossas glórias, nossas conquistas foram todas aqui. Então é Corinthians. Pode até não parecer pelo tamanho da festa, mas os corintianos voltaram ao Pacaembu como visitantes. A empresa que agora administra o estádio firmou contrato com a Portuguesa para receber os jogos do time enquanto o Canindé está em obras. E dentro de campo, era a Portuguesa mesmo que parecia estar em casa. Depois que já acertou a trave nesse chute de fora da área, ele tentou de novo. E fez. Pensando na estreia da Libertadores na próxima quarta-feira, o Corinthians entrou com o time reserva. E quem fez a diferença foi um jogador tratado como quase titular. Thales Magno deixou Matheus Bidu na cara do gol para empatar. Bidu agora! E depois sofreu o pênalti que ele mesmo converteu. Thales Magno partiu! Com certeza eu quero jogar de titular, eu quero ser um titular, então eu vou continuar fazendo os meus números, fazendo bons jogos para que a oportunidade chegue. O empate da Portuguesa nasceu em uma cobrança de escanteio do Corinthians. O contra-ataque terminou na finalização de Maceió. O resultado serviu para o Corinthians garantir a primeira posição no Grupo A. Ou seja, vai jogar as quartas de final do Campeonato Paulista em casa. Mas o empate também fez o treinador Ramon Dias refletir sobre o próximo compromisso, a Libertadores. Não temos que cometer o erro que passou hoje. Não podemos cometer os erros que cometemos hoje, porque também aconteceu com o Racing, de uma cobrança de lateral sair um gol. E hoje, também de um escanteio nosso, terminar num gol deles. Isso não pode acontecer em um mata-mata de Libertadores. Para a Libertadores. Você viu a vitória do Bragantino e o empate do Corinthians na rodada. Um cara que jogou muito nos dois times e até no Barcelona do Neymar que você viu agora foi o Paulinho. E aí você me pergunta, por onde anda o Paulinho? Eu mostro pra você, tá no Mirassol.
Paulinho tem um currículo de respeito, conhecido por todo mundo. Brasileiro, Libertadores e Mundial pelo Corinthians. 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira. E um convite de ninguém menos que o próprio Messi para jogar no Barcelona, onde também brilhou. Obviamente estava num nível alto, né? De Corinthians, seleção, tudo, mas assim, é outro nível, né? É outro nível de convite. Para quem sempre foi acostumado com grandes desafios, os objetivos nessa nova fase não são menores. O plano de carreira já está bem desenhado na cabeça. Tenho como meta, assim, ser campeão nessa função. Se eu for pedir algo, seria na nossa seleção. Mas isso muitos anos para frente. Para eu poder dar esse passo tão grande e importante na minha vida lá na frente, eu preciso fazer bem aqui. Bubu, queria que você falasse sobre o Thales Magno, se você concorda com o Bira. Não precisa ser esse jogador titular? Precisar ser titular, não. Mas eu vou voltar um pouquinho no Coronado. O Thales Magno teve um momento, um recorte no Corinthians, que ele era o melhor jogador. Até antes dele sofrer a lesão. O Corinthians estava buscando salvadores. Tem que chegar alguém para salvar. O Yuri Alberto teve o seu momento, ainda está muito bem. Foi o momento do Memphis e o Thales teve esse momento. Que ele era o titular indiscutível. Toca nele que ele resolve, é o cara que estava chamando a responsabilidade, criando situações. No momento de muita dificuldade do Corinthians, ele foi um dos que chegaram para resolver e teve esse momento de brilho. Infelizmente teve uma lesão depois, e aí quando ele volta a concorrência já é maior, a competitividade, e hoje, mesmo ele proporcionando o destaque da partida e tudo mais, não tem como colocá-lo como titular. Hoje não tem. O Corinthians mudou o sistema também. Quando o Thales era esse jogador, o Corinthians jogava com 3 atacantes, né? Então aí o Corinthians encontrou essa formação que vem dando certo, porque você é uma formação muito voltada para o Garro também, né? Para o Garro ter mais liberdade de criação, se aproximar um pouco mais dos jogadores de frente. E aí, como a gente falou, aí o Thales acaba perdendo um pouco mais de espaço, porque a concorrência é pesada, né? O Thales é um jogador que ele gosta muito de jogar um pouco mais pelo lado esquerdo. Ele se sente muito bem fazendo isso, né? Saindo um pouco mais da beirada, trazendo a jogada para dentro. Então é uma característica diferente do que o Corinthians tem hoje no seu time principal, por exemplo, que é o Garro centralizado e a movimentação ali do Memphis e do Yuri Alberto. Mas assim, a gente sabe que o Memphis, por exemplo, não vai jogar todos os jogos. Ele vai jogar talvez os principais, ele não vai jogar o tempo todo, e aí o substituto do Memphis no momento, com certeza, é o Thales. Ô Bubu, e aí o Ramon, ele fala também sobre o momento do Corinthians. Ele fala, é muito bom, a gente está na liderança, o time está com uma mentalidade muito forte. É claro que hoje é uma partida muito diferente do que o jogo da Libertadores, o clima é muito diferente em relação à Libertadores, mas estamos felizes pelo que o time vem apresentando. Você concorda com tudo isso? E ele fala, inclusive, da expectativa para o restante da temporada. Eles terminam com uma expectativa gigante. Conversávamos com o Yuri Alberto no Bola de Prata e ele falava, eu queria que a temporada começasse amanhã. Eles estavam terminando uma temporada, é para descansar. E ele, não, eu quero terminar amanhã. Está todo mundo muito empolgado. E eles começam essa temporada muito empolgados. Vemos os jogadores falando sobre isso e o Ramon Dias também falando sobre. Acho que a avaliação do Ramon Dias sobre o Corinthians é correta e eu concordo. Agora eu acho que ele tem uma leitura da Libertadores um tanto quanto antiquada. Ele é raiz, era o grande técnico do River Plate até a chegada do Galhardo com sucesso, campeão de 96. Então ele viveu muito uma Libertadores que não existe mais. Os clubes brasileiros hoje têm uma vantagem muito grande sobre a concorrência. Então a diferença entre o Corinthians e o seu adversário agora na Libertadores é surreal. Você pode comparar o adversário dele, será que tem alguém no Paulista com o nível do adversário dele? Então a tendência é o Corinthians ter mais facilidade ainda. Pode pegar depois o Nacional ou o Barcelona de Guayaquil, que é um adversário com um pouco mais de tradição, mas mesmo assim, hoje tem um abismo separando os principais clubes brasileiros, com poder de investimento alto, né, estrutura, história e tudo mais, dos vizinhos aqui. Então, é muito mais difícil você enfrentar um Palmeiras hoje, um São Paulo, que tem dado muito problema para o Corinthians, do que algum adversário continental. E mais para frente, mesmo pegando grandes potências, o River, que é onde ele fez história, hoje o Corinthians tem totais condições de superar um adversário desse quilate. Então, eu acho que a Libertadores não é que vai ser fácil a caminhada do Corinthians até a fase de grupos, mas no nível que o Corinthians está hoje, talvez ele tenha mais dificuldade em torneios aqui, ganhando de adversários rivais aqui, do que na competição continental. E eu queria fazer uma comparação, já que eu citei aqui. Hoje está discutindo muito o quarteto mágico do São Paulo, né? Se você usa o Thales Magno como titular e tira um jogador de meio campo, poderia fazer. Se você junta Garro,
Memphis, Yuri Alberto e Thales Magno, você vai ter mais ou menos o quarteto mágico do Corinthians. Seria algo assim, ia perder talvez em poder de marcação, ia ganhar em ofensividade, ia ser um time mais atrativo, não necessariamente ia ter a consistência que o Corinthians tem demonstrado, perdendo muito pouco, né? Mas precisa dessa ofensividade toda, ou tá bom do tamanho que tem demonstrado? Eu acho que tá bom do tamanho que tem demonstrado, né? E é melhor pensar numa Libertadores com toda essa dificuldade, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que é melhor o Ramon pensar numa Libertadores com muito mais dificuldade do que entrar. Não, esse comecinho de Libertadores está tudo tranquilo, estamos muito bem, vamos. Mas acho que faz parte do discurso Libertadores, né, Marcelo? Quando, assim, o que o Bubu fala é a realidade mesmo, né? Os times do Brasil, eles são superiores à maioria dos times que disputam a competição pela questão de estrutura, investimentos, salários, os jogadores que o Brasil está conseguindo trazer. Mas esse discurso da Libertadores é uma guerra, e, enfim, que você vai ter dificuldade, porque é um jogo que se emparelha, né? Mesmo o adversário sendo inferior tecnicamente, faz parte do discurso. Acho que se fosse ao contrário, não, a gente é muito superior ao adversário, nossa estrutura é muito melhor, nossos jogadores, enfim. Então, assim, ele sabe que ele tem uma responsabilidade e uma cobrança com relação à classificação do Corinthians. Mas esse discurso de que a Libertadores é uma guerra, enfim, eu acho que faz... Fala, fiel. Depois de acompanhar esse corte especial aqui no Rádio do Corinthians, vamos reforçar tudo o que rolou hoje. O empate em 2-2 contra a Portuguesa no Pacaembu trouxe muitas dúvidas sobre a qualidade do elenco, mas também mostrou que o time precisa de ajustes urgentes. Apesar do domínio da posse de bola, o Corinthians sofreu com a eficiência do adversário e mostrou fragilidades na defesa e no meio-campo. O primeiro tempo foi travado, com a insistência de Ramon Dias em utilizar 3 volantes sem criatividade, deixando o time lento e sem articulação ofensiva. No segundo tempo, as mudanças trouxeram uma leve melhora. Bidu empatou, Thales Magno sofreu o pênalti e virou o jogo, mas, em um erro do próprio Bidu, a Portuguesa aproveitou o contra-ataque e buscou o empate. O resultado não era esperado pela torcida, mas o maior problema não foi apenas o placar, e sim o que ficou evidente sobre a montagem do elenco. A bomba do dia? Segundo informações do ESPN Brasil, CNN Esportes e o canal do Benja, o staff de Yuri Alberto está na Europa e a Inter de Milão pode fazer uma proposta tentadora pelo atacante, que pode deixar o clube na janela de transferências de junho. A diretoria do Corinthians segurou o jogador até o início da temporada, mas a tendência é que a oferta venha com valores altos, e isso pode mexer diretamente com os planos do time. Se o Yuri Alberto realmente sair, a pergunta que fica é: quem vai assumir essa posição? Pedro Raul? Romero? Ou o Corinthians precisará ir ao mercado? A torcida já vem criticando algumas opções do elenco, especialmente Pedro Raul, que perdeu chances claras no jogo contra a Portuguesa e vem sendo questionado sobre sua efetividade. O que preocupa é que, sem Yuri Alberto, a referência ofensiva do time pode ficar enfraquecida e Garro e Memphis Depay, que vinham se destacando, podem sofrer sem um centroavante de confiança. Além dessa possível saída, o Corinthians também segue reforçando o elenco. O lateral esquerdo Fabrício Angeleri, que já jogou pelo River Plate e atualmente está no Retafe, deve ser anunciado em breve. A lateral esquerda tem sido um problema recorrente e, com sua chegada, o Corinthians terá 4 opções para a posição: Hugo, Bidu, Palácios e Angeleri. Será que ele chega para resolver ou será mais um nome para disputar espaço? Outro ponto que movimentou o dia foi a doação milionária da patrocinadora Esportes da Sorte, que, além de injetar dinheiro para melhorias na Neoquímica Arena, anunciou um bônus de R$300 mil por cada gol marcado pelo Corinthians. Isso significa que, se o Timão fizer uma boa campanha na Libertadores, pode levantar uma boa grana para o clube. O próximo jogo será contra a Universidade Central da Venezuela, e essa será a oportunidade perfeita para testar o ataque e, quem sabe, garantir um reforço financeiro extra para o time. Olhando para o cenário atual, o que mais preocupa o torcedor? A possibilidade da saída de Yuri Alberto, as dificuldades defensivas, a falta de qualidade no meio-campo ou o fato de que o elenco precisa de reforços urgentemente? O Corinthians tem um bom time titular, mas a profundidade do elenco ainda é uma incógnita. Sem peças de reposição confiáveis, qualquer desfalque pode fazer uma grande diferença na sequência da temporada. Agora, quero saber da fiel torcida: Thales Magno já merece ser titular? O Corinthians deve vender Yuri Alberto se a proposta da Inter de Milão realmente chegar? O lateral Fabrício Angeleri pode ser a solução para a esquerda? Deixe a sua opinião nos comentários. E claro, se inscreva no Rádio do Corinthians, ative o sininho, deixe o like e compartilhe esse vídeo com a nação. Vamos juntos porque a temporada promete.
E aqui você sempre vai ficar por dentro de tudo sobre o Timão.